Oi, gente, eu sou a Mari e hoje eu vou fazer aqui um vídeo sobre The 100 e eu tenho que falar antes que vocês me cancelem, mas eu gostei muito do episódio porque eu achei muito corajoso em termos de roteiro. Eu sei que muita gente tá chateada e muita gente culpa o Jason por ele ter brigado com o Bob e que talvez isso tenha sido uma ideia de meio que punir ele e tudo mais. Só que, assim, gente, é uma das coisas que eu fico bem chateada. Durante 6 anos, vocês foram muito fãs de The 100, vocês sempre gostaram do roteiro, sempre gostaram dos personagens, sempre gostaram da ideia de que The 100 sempre saiu do padrão das séries da CW, eles sempre ousaram, sempre mataram personagens sem ter medo, e chega faltando 3 episódios, vocês colocam tudo pro ar, e aí vocês xingam ele como se não houvesse amanhã, sendo que a série ainda nem acabou. Eu acho que eu entendo o ódio, mas eu não gosto do fato de que, assim, se fosse o último episódio, eu até entenderia e falaria assim, igual o Game of Thrones, que todo mundo odiou o final. Eu entendo a raiva quando você tem, só que ainda faltam 3 episódios. Então muita coisa pode acontecer em 3 episódios e o que a gente assistiu pode não ser realmente, de fato, o que a gente acha que é. E é por isso que eu acho que o linchamento e essas contas que foram criadas para falar sobre o que aconteceu de verdade ainda é muito suposição e não tem como a gente saber veracidade sobre essas histórias de fato do que aconteceu, de que matou porque quis e pronto. Eu acho que quando você se dedica a um trabalho durante mais de 6 anos, você não vai cagar no último episódio, faltando 3 episódios. Você tem um porquê daquilo tá acontecendo. Então eu acho que a morte do Bellamy não é aleatoriamente e tem um porquê. E como ele é um personagem que se desenvolveu durante muito tempo e ele teve uma história muito grande, não é faltando 3 episódios que tu vai cagar e pronto. Tipo, morreu e ponto. Eu acho que ficaria muito sem sentido. E faltam 3 episódios e eu vou continuar aqui o meu raciocínio. Eu tava conversando com o Gabriel da Polaris e a gente fez uma teoria baseada que eu vinha martelando sobre o dia do julgamento final, que seria quando eles iam para essa luz, que o Cadogan quer muito ir, e que tem a ver com essa transcendência. O Bellamy, ele é a única pessoa que teve uma experiência totalmente diferente de todas as outras meninas e todo o pessoal aí. Ele viu a luz, ele acredita naquilo, ele leu sobre os ensinamentos do Cadogan, ele viveu aquilo que o Cadogan viveu, e o Cadogan nesse último episódio chegou e falou assim: você é igual a mim, não importa ninguém mais, só você é igual a mim e você vai entender essa coisa de transcendência. O que eu quero chegar aqui? Eu acredito que o Cadogan passou grande parte do ensinamento dele pro Bellamy e que o Bellamy provavelmente transcendeu de alguma forma e isso vai ser alguma coisa que vai ajudar as meninas e o pessoal aí no futuro, depois quando não chegar. Outra coisa que a gente não tem como saber o que de fato 100% aconteceu é que a gente viu nas promos que a Gaia vai aparecer, a gente ainda não sabe como a Gaia foi pra lá na Terra, quem colocou, quem tá mentindo, se alguém, quem tá traindo e o que, por quê, e qual é a consequência dela ter ido pra lá. E é uma pergunta que vale $1 milhão que ainda não foi respondida e eu espero que no próximo episódio seja resolvido. A gente não viu depois, porque todo mundo fala assim, que a cena da Clark matando ele poderia fazer de milhões de outras formas, e que deixou gente lá, o caderno deixou lá, o Shinheta tava lá e tudo mais. Eu acho que não foi aleatório. Eu acho que, ela fez numa forma de... Eu achei a conversa deles muito boa e sensacional. Essa cena é muito boa, pelo simples fato de que o Bellamy chega e fala assim, olha, não tem mais... você vai fazer isso mesmo, você vai matar aquele seu amigo que esteve ali do seu lado há vários tempos. E ela, pela Mad, claro, que ela tinha medo do que poderia acontecer, porque ela sabe que ele traiu de fato e que ele não tem medo de trair, ela vê nos olhos dele que ele acredita fielmente naquilo, e ela foi e mata ele e acaba se desenrolando lá, dando tudo errado, e aí ela acaba indo pra anomalia. É uma questão de que não tem mais o que pensar no que vai acontecer, simplesmente acontece e vida que segue, né? Ela foi pra Terra e vai ter que se desenrolar lá sobre o que vai acontecer. Mas o que eu acho é que a gente vai ter uma explicação sobre isso e a gente vai ter um desenrolar sobre se ele viveu, se ele tá morto, se ele transcendeu ou tudo mais, porque a gente sabe que o Levitt, ele ainda está em algum lugar,
Pode ser que ele apareça e leve o Shinheda pra Bardo, que a gente sabe que o Shinheda vai voltar e ele vai estar vivo. Então, talvez se ele atravessar a anomalia, ele vai curar, porque a gente sabe que a anomalia tem coisas de curar. E talvez, vai que, assim, o Bellamy não tenha morrido, por mais que o tiro tenha sido no coração, vai que não pegou 100%, ele tava com um colete ou alguma coisa. Ou até pode ser um fingimento, né? Não sei. Mas eu acho que a gente ainda tem que dar o benefício da dúvida, porque faltam 3 episódios e a série ainda não acabou. Mas eu gosto da coragem, eu gosto dessa coisa de, meu Deus, não sei o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu me sinto muito mais ansiosa pra saber o que vai acontecer agora que o imprevisível aconteceu. A Clarke matou o Bellamy. Outra coisa é que essa temporada a gente sabe o que tem do outro lado, o que é pra salvar a humanidade, quem vai salvar a humanidade e tudo mais. É que a gente sabe que o Cadogan, ele tá ansiando por isso, mas a humanidade tem que ser salva de alguma forma. O povo tem que ser salvo de alguma forma. E eu acredito muito na moral da história do Jason, sabe? Eu acredito que ele tá preparando uma coisa sobre ser altruístas, sobre o que é salvar a humanidade, o que nós devemos fazer, porque a gente viu nesse último episódio que não adianta pra onde eles forem, eles sempre ficam nesse ciclo vicioso de serem os bonzinhos, estarem do lado tem alguém que tá ali que é um malvado, e aí eles chegam e dominam e conquistam e matam as pessoas, e só tem morte, e só tem gente, e só tem caos, e só tem destruição. Porque se você vê Sanctum, ok, que era baseado em mentiras e religião e tudo mais, e tecnologia, mas não tinha a violência que teve quando o pessoal da Terra foi pra Sanctum, sabe? A gente vê lá que virou tipo umas favelinhas, sabe? Eles começaram a morar ali, e um monte de gente morrendo, um caos, e todo mundo se escondendo, e o Shinheda. Então eu acho que a ideia e a mensagem que a série quer passar é do que a gente vai ter que ficar indo de planeta em planeta e destruindo e lutando e brigando e nunca conquistando seu espaço, destruindo o planeta o tempo todo, ou a gente existe alguma coisa, algo mais que a gente vai e que a gente tá destinado a chegar lá e que a gente precisa ser diferente. E é por isso que eu gosto dessa coisa do Bellamy ser diferente e ele ter tido uma experiência diferente e ele não estar do lado deles, porque isso mostra que a gente precisa refletir sobre, e se nós estivermos errados? E se nós formos os vilões? E se a gente tiver que parar pra analisar nós mesmos e entender o que a gente tá fazendo e tentar mudar? Porque é isso que a gente viu com o Murphy. O Murphy quase morreu e ele foi pra um lugar que ele diz ser o inferno e ele ficou completamente assustado sobre esse lugar que ele foi. E aí, a partir de então, ele começou a mudar todo o jeito dele e ele virou praticamente o herói da história. E a gente viu que a Becca também foi pra um lugar e ela ficou super abismada de tipo, meu Deus, que lugar é esse? A gente tá lá, a gente não vai sobreviver, a gente precisa mudar tudo nessa vida, porque a gente vai ter o dia do julgamento e vai todo mundo morrer. Então, a minha ideia é que realmente essa morte do Murphy tá conectada com essa coisa que a Becca viu e que a humanidade está fadada a ir para esse julgamento. Na Bíblia, eles dizem que o dia do julgamento é o dia em que o céu, Deus vai chegar, pegar a humanidade, todo mundo vai estar lá nesse lugar que como se fosse um purgatório. E aí ele vai julgar, ele vai lá, olha, a sua vida você fez isso, isso e isso, você vai pro céu, vai ascender, transcender, ou você vai morrer de uma forma horrível, entendeu? E eu acho que a Becca tinha visto isso e ela falou, meu Deus, se a gente chegar aqui depois de ter explodido a Terra lá e o pessoal mais rico ter ido pra um bunker, a humanidade toda tá ferrada, ninguém vai sobreviver porque ninguém é altruísta, ninguém se ajuda, porque tinha as pessoas do bunker que ficaram lá, que junto com o Cadogan, e tinha umas pessoas largadas lá que tava pra morrer na Terra, sabe? Então eu acho que precisa essa questão de comunidade, coletividade, que não tem na série no momento. E eu acho que esse é o ponto que o Jason tá querendo chegar, sobre sermos melhores. Outra coisa é sobre como o Cadogan sabe sobre tudo isso. Eu ainda acho que falta uma explicação e que a gente precisa entender quem é essas pessoas que estão nesse lugar da luz e que tem relação, assim, eu acredito muito que vai ter um flashback do Cadogan descobrindo a pedra e aprendendo um pouquinho sobre a história dos Incas, que é onde estão em Machu Picchu.
E eu queria um pequeno flashback sobre essa explicação, sobre essa coisa da luz, porque a gente ainda precisa descobrir sobre quem é essa luz, de onde veio essa luz e por que veio essa luz. E aí muita gente tava questionando da questão de, mas vai ficar muito religioso e tal. E aí eu vou chegar no ponto de que não necessariamente vai ficar muito religioso, vai ter a ver com tecnologia sim. Se você ver qualquer programa do History Channel, eles falam sobre estudar essas culturas e encontrar, tipo, meio que, os incas, os astecas e demais, eles acreditavam em divindades que vinham do céu e que tinham vários poderes e que trouxe conhecimento para eles e tudo mais, e que eles adoravam essas pessoas e tudo mais. E se essas pessoas que vieram do sol fossem alienígenas? E se esses alienígenas forem, por exemplo, bardonianos que trouxeram uma tecnologia e eles falaram, meu Deus, poderes, pessoas, e olha, eles são deuses. E aí a gente sabe que alguns desses povos desapareceram durante a história. Em Machu Picchu, na verdade, tem uma cidade perdida, que ficou muito tempo sem os humanos descobrirem que existia aquilo ali, sabe? Então, acho que seria legal ter essa história de Cadogan, ler registros sobre essa história dos povos inca que desapareceu e que viajou entre as pedras e tudo mais, porque eles acreditavam, eles eram os incas, eles tinham essa noção sobre espaço, sobre o sol, sobre a terra, eles já tinham uma noção muito avançada e eles diziam que as pedras tinham poderes especiais e que, se você olhar, tem toda uma explicação assim meio louca sobre eles. Então, eu acho que tudo está conectado e que tem sim relação com religião, mas uma religião explicada pela tecnologia alienígena. Então, seria muito legal se a gente tivesse. A série sempre deixou muitas pequenas pistas sobre alienígenas. A gente viu em Nakara, né, aquele ser alienígena. A gente viu que o povo de Bardo era um povo diferente, era um povo alienígena. Então, se a gente tiver um final de uma explicação assim, de seres muito mais avançados do que os homens e que eles estejam ali regendo sobre a raça humana e querendo dar uma chance para a raça humana, seria incrível. Então, o meu final sobre esse último teste é: quem será a pessoa altruísta a passar nesse teste e salvar toda a humanidade? A minha teoria do último vídeo é sobre a Raven, mas eu tô começando a achar muito no Murphy, sabe? Eu acho que o Murphy é um personagem que ele tem uma história foi exilado, ele era vilão e tudo mais, e no final ele tá ali sendo elogiado por todo mundo. Então, eu acho que se fosse pra chutar, eu acho que a Clarke, de boa, ela morreria em prol a todos. Não sei qual vai ser essa consequência dela ter matado o Bellamy, mas eu acho que o Bellamy transcendeu, foi pra esse lugar aí que talvez ele ajude o seu próprio povo de alguma forma. Porém, eu acho que quem vai fazer o teste final seja ou a Raven ou o Murphy. Mas eu sei que esse vídeo ficou meio longo, eu espero que vocês tenham gostado das coisas que eu tenho falado. E se você quiser ler a teoria da Polaris, eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês não tenham desistido de assistir a série, porque eu estou ansiosa para os próximos episódios. E eu tô com a esperança de que a morte do Bellamy não tenha sido em vão. Eu posso me ferrar? Posso, pode ter matado e acabou e problema. Mas, sei lá, eu acho que a gente tem que acreditar que a gente não é feito de trouxa, sabe? A gente não tá 6 anos assistindo uma série pra gente ficar triste de uma coisa ser feita de qualquer jeito. Eu não acho que as coisas são feitas de qualquer jeito. Eu gosto muito de roteiro, de séries e tudo mais. E The 100 nessa última temporada tem me surpreendido bastante. Tanto que, de fato, eu vim começar a fazer vídeo por aqui. Então, se eu acertar pelo menos alguma coisa do que eu falei agora, vai ser legal. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso, e até a próxima.